Bom dia Boa tarde. e principalmente boa noite. Está começando mais um Papo Noturno. Aqui é o Vinícius Rocha João. e hoje o tema vai ser sobre vida fora da Terra. Não só vida fora da Terra, vamos deixar assim como crença, religião, alguma coisa que você acredite. A gente pode colocar, por exemplo, assim, vida fora da Terra ou até mesmo vida após a morte, porque Sim. Muitas pessoas acreditam nisso. Eu queria muito acreditar nisso, porque a gente tá nessa vida, Certo? então a gente já teve uma vida passada. Tem teorias, por exemplo, ainda mais na parte do espiritismo, que é algo que o pessoal tem bastante preconceito. Você é espírita, né? Eu tô entrando aos poucos, Estudando. mas é uma crença, assim, uma religião que eu me sinto bem e eu tô começando aos poucos, então pode-se dizer que eu sou espírita. Certo. No espiritismo, eles acreditam muito nisso, em vida, como eu posso dizer? Não é só após a morte, é transcendente. Isso, por exemplo, a vida após a morte, eles acreditam nisso, porém eles chamam de... A pessoa não vai pro céu ou pro inferno, ele alcança um nível Plano espiritual, um plano Sim. espiritual, que é dividido em certos níveis. Eu não me recordo agora a quantidade de níveis, porém foi o que eu ouvi eles falar. E um caso que a gente pode acreditar em vida após a morte, que no espiritismo, quando tem lá as sessões de evangelho e tal, acaba acontecendo de encarnar certos espíritos, Sim. os chamados médiums. Eu já presenciei isso 2 vezes, então é algo que você fica assim, puta, o pessoal fala que não existe essas coisas e tal, mas Mas não eu vê. tô vendo aqui na minha frente. Eu já vi 2 vezes e é uma coisa que tipo, eu acredito ou não acredito? Isso aqui é brincadeira ou não é brincadeira? É uma coisa muito séria isso aí que você tá falando. Pra você ver, nesse dia que acabou encarnando, eu tava presente. Até a pessoa veio, tal, me dar o passe que eles chamam. E quem veio foi o médium que tava com o espírito encarnado. Me deu tal, e eu fiquei meio que assim, falei, puta merda. Sim, cada um é um santo, né? Alguma coisa assim. Cada um tem um nome, cada um tem uma história. Cada espírito que encarna. Sim, por exemplo, eles acreditam muito que geralmente era as pessoas que praticavam o bem. Geralmente ser escravo, alguma coisa assim. Eu já presenciei um que era escravo, que até acabou ficando cego, que é lá no instituto onde eu faço trabalho voluntário também. Eles são espíritas e já aconteceu isso. O espírito que encarnou falou que era o guardião da casa e era deficiente visual também. Tava ali no antro dele. Um outro que encarnou era um doutor, ele era oftalmologista, mas era de muitos anos atrás, acho que século 17 ou 18. Você até vê em fotos dele, se vocês procurarem na internet, Dr. Mário Moutinho, vai aparecer uma foto dele daquela época da República ainda, que ele usava aqueles brasão, aquelas coisas todas. E um outro que eu presenciei foi de um rapaz que era até novo. Ele não é, acho que ele faleceu há uns 5, 10 anos atrás. E era até uma pessoa nova e encarnou também, passando uma mensagem pro pessoal. É isso que é o legal, porque eles não vêm pra cá à toa, eles vêm pra falar alguma coisa. Então, na parte estudo do espiritismo, eles dizem assim, que quem cumpriu a sua missão na Terra tá naquele plano espiritual deles, e por isso eles acabam encarnando em nos médiums, para passar alguma mensagem, que é para continuar aquele trabalho dele, ou passar alguma mensagem específica para você. Geralmente eu conheço uma família que trabalha com isso, que ele não passa mensagem só pra um, ele passa mensagem pra todo mundo que tá envolvido com aquela família, não só a família, mas amigos próximos, essas coisas. Sim, também a gente até fala pra você, não tem, por exemplo, só a parte boa disso, como a evangélica, o pessoal fala, tem a parte boa, que eles chamam dos anjos, na religião evangélica. Tem os anjos, e os demônios. No espiritismo é a mesma coisa. Tem os espíritos bons, que vão para esse plano espiritual, e também tem os espíritos ruins, que o pessoal acaba até encarnando em algumas pessoas para falar quem colocou eles ali, ou para que foi mandado ali. Já aconteceu o caso também, mas esse eu não presenciei. O pessoal me falou.
Mas, por exemplo, é um negócio muito louco, assim, é bem amplo. Não dá pra gente resumir em 15 minutos, 20 minutos. Teria que ser um negócio bem mais amplo, mas teria que ser pra pessoas específicas, porque acaba tendo muito preconceito também hoje em dia. Até hoje, sim. E é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, porque não é uma coisa que você fala, agora você é espírita. Não, você tem que ser aceito ali. Não é uma coisa que você quer. Por exemplo, eu participei de 2 reuniões. Eu falei, nossa, esse negócio é bacana. Aí algumas outras eu ia, não ia. Depois disso eu comecei a frequentar direto. Aí foi aí que eu já falei, não, é um negócio que eu me sinto bem, eu quero ir. Tanto que nas 3 vezes que eu comecei a frequentar direto, foi as vezes que aconteceram isso. Sim. De ter a encarnação, ter uma mensagem ali bacana e tal. E muita gente não entende que a religião deles é igual à sua. Por exemplo, o evangelho ou evangélico ou católico, ele se sente bem na igreja, igual você se sente bem lá no lugar que você vai, entendeu? E hoje no Brasil existe esse preconceito até hoje, porque a gente tinha uma sociedade católica, que era todo mundo católico, a gente botava fogo em mulher, a gente estrangulava homem, a gente fazia um monte de coisa, e agora a gente tá passando desses católicos, eles estão virando evangélico, tanto que a gente tem a bancada evangélica lá em Brasília. E o evangélico, eu já fui 2 vezes, eu acho que numa igreja evangélica, eles pregam mesmo. Eles querem colocar, bom, Jesus é bom, ele é perfeito e ele vai entrar em você agora. E eles gritam tudo, essas coisas. E é uma coisa muito assustadora. Não, eu me sinto mais confortável no candomblé nesses lugares do que numa igreja evangélica. Então, por exemplo, eu já frequentei também. Por exemplo, posso me dizer que eu sou meio que um politeísta. Eu já frequentei todos esses tipos de lugares. É bom pra conhecer. Sim, eu gosto bastante de conhecer. Tanto que eu falo com a maioria, por exemplo, com a minha mãe, com os meus avós, eu falo, debate aí 5 minutos de Bíblia que eu ganho de você no debate. Tanto que é muito porque estranho que ela vai mudando. A maioria do pessoal só vê aquilo que convém. Por exemplo, eu falei uma vez para os meus avós que eu queria fazer uma outra tatuagem. Aí minha avó é super evangélica. Aí ela falava assim pra mim, não, esse negócio aí de tatuagem você não pode fazer porque o corpo não é seu, o corpo é de Deus. Quem faz isso é pecado. Eu falei, vó, na Bíblia também fala que você não pode cortar o cabelo, fazer a barba. Não pode comer alguns animais. Não pode tocar na carne de porco depois que ele tá morto, que você se torna impuro. Você não sexo. Você não sexo só depois do casamento. Você não pode misturar determinadas peças de roupa. A gente faz tudo isso hoje em dia. Sim. E aí eu vou ser um pecador porque eu fiz um desenho na pele. E, querendo ou não, se a gente for pegar na Bíblia, Jesus era quase um John Lennon da vida. Ele andava com prostituta, ele andava com mendigo. Andava tudo no meio do que não presta. E hoje em dia esse é o bagulho. É muito preconceito em cima das pessoas que não são da religião, sendo que eles mesmos não seguem a religião deles. Olha, você até citou isso aí, eu vou até... Pensei aqui agora, se Jesus andava tudo no meio do que não presta, então eu acho que eu sou Jesus, mano. Tanto que quando alguns negros falaram que Jesus era negro, a igreja explodiu. Pois é, mas se você parar pra pensar mesmo, já tem relatos e tal, na região que ele morava ali, que é no Oriente Médio, aquilo lá é um calor do caralho. Então, não tem como você pode ser branco. Pelo menos pretinho, moreninho. Não tem como você ser branco. Não sei se você viu esse filme do Porta do Fundo, mas você viu algumas notícias disso? Eu cheguei a comentar. Eu comentei com alguns amigos e cheguei a ver a notícia. Eu penso assim, ó, se aquela é a liberdade de expressão dos caras, não tem porque você pode, discordar da ideia de como foi produzida. Beleza, mas se você não gosta do conteúdo, pra que você vai assistir? Eu assisti o trailer pra ver como que era. Eu confesso, não é do meu gosto assim de humor. Eu não gosto da mensagem que eles passaram e tal. Foi meio que uma sátira, mas não é o tipo de sátira que eu gosto. Então beleza, assisti o trailer pra ver. Da hora, mano, os caras vão seguir a vida. Tem outros vídeos do Porta dos Fundos que eles já fizeram algo com Jesus, com Deus, que eu assisti e dei muita risada. Acompanhei. Nesse caso assim específico, como era uma sátira pra um outro determinado grupo social, a gente pode dizer assim, público, eu assisti, não é do meu agrado, mas pode ser do agrado daquele pessoal. Beleza, vocês assistem, é o que vocês gostam. Eu não vou discordar dos caras e falar, não, vocês têm que morrer, vocês vão pro inferno.
A gente nem sabe se existe céu ou inferno mesmo. Então, eu queria falar sobre esse rapidinho, porque eles lançaram um filme ano retrasado agora, né, que a gente já tá em 2020, que Jesus era um bêbado. E foi quando ele passou a missão pros apóstolos dele. Ninguém falou nada nesse ano, não aconteceu nada. Eles beberam pra caramba lá, fizeram uma festa, comeram puta, esses negócios. E ninguém falou nada nesse filme. Mas quando colocaram Jesus como um cara gay... Pois aí falou, já não, muda de contexto. Isso não existe, meu. É a mesma coisa do contexto do negro. O cara branco, de barba, forte, o Salvador, entendeu? Por exemplo, um filme que também brincaram com isso foi o Alto da Compadecida. Como que era Jesus nesse filme? Era negro. E não, por exemplo, o pessoal não teve a mesma queda que teve nesse filme. Por exemplo, quem garante que Jesus não possa ser negro ou ele possa ser asiático? A gente não sabe. Pra gente é um ser onipresente. Sim. Por exemplo, o que a gente vê, até mesmo nos Simpsons, quando aparece alguma coisa lá relacionada a Deus, é um cara branco, com as vestes brancas. Barbudo. E barbudo. Branco no caso não, porque nos Simpsons é todo Ele mundo é amarelo. Mas ele era grandão, com essas vestes, e você só via a barba e os cabelos compridos. Você nunca via a cara dele. Sim. Então, como que a gente pode falar que, na interpretação deles, Jesus era gay? Mas quem você pode garantir que ele seja? Sim. Que ele pode aparecer pra gente de diversas maneiras. Porque na minha percepção é exatamente isso. Eu vejo, eu não acredito e eu nem desacredito, mas eu vejo Deus como eu quiser. Se eu quiser ver ele como uma mulher, eu vou ver ele como uma mulher. Se eu quiser ver ele numa planta, eu vou ver ele numa planta. Cada um tem a sua opinião, sabe? Então, é isso que o pessoal... Eu até não gosto muito, assim, de debater sobre religião com determinadas pessoas, porque hoje em dia todo mundo é extremista. Sim. Ou que é militar. Ou que você acabou de falar aí do Porta dos Fundos. Não foi a favor dos caras? Jogaram o Molotov. Sim, vão matar. Quebraram a porra toda. Você até comentou no episódio passado sobre bancada evangélica, essas coisas que eu também acho uma idiotice, que política não tem que se misturar com religião. Sim. Na verdade, política não devia se misturar com nada, que é uma merda. Vou falar pra aqui direto já. Que é ano de eleição e eu quero me expor, é uma merda. E tem uma bancada forte aí, vindo direto pra eleição, tentando colocar a religião, impor a religião dele no Brasil. Sendo que a maioria dos brasileiros, eles são evangélicos. Só que tem muita gente que não é. E cada vez mais cresce o número de gays, o número de feministas, o número de lésbicas. E eles estão tentando levantar a bandeira deles. E aí fica essa luta. De um lado a bancada LGBT e do outro lado o evangelho. E agora também um outro ponto que a gente levantou é sobre vida fora da Terra. Que a gente pode falar assim, os aliens. Que é outra coisa também que a religião não aceita porque já é pro lado da ciência. Sim. Eu penso assim, mano, em tantos planetas lá fora que muita gente nem sabe ainda, muito, a bilhões de anos-luz ou quilômetros de distância da gente, acho que é até possível ter alguma coisa. Já foi... Alguma coisa ou alguém, né? Alguém. A gente não sabe, até porque se eles quiserem ter contato com nós, ver essa bagunça que tá o nosso país, eles falam, eu não vou falar com esses caras nem fudendo. Sim. É o que acontece em muitos filmes. A gente é só um experimento e vamos indo nessa aqui, ó. Não tem como a gente saber quem tá fora ou quem não tá. A gente só tá aqui na nossa bolinha. Eles até falam, são seres superiores. Os caras vêm aqui e roubam vaca. É. Onde é superior? Faz desenho, esses negócios, vai embora. Mas eu acredito assim que o que eu acredito de máximo que pode ter de vida fora da Terra é aquilo que já foi noticiado uma vez, seja bactérias ou até fungos que vivem em outros países, que aquele clima acaba favorecendo eles. Mas de vida, assim, você tá falando de vida em toda nosso na nossa atmosfera, assim, tirando o nosso planeta, o nosso sistema solar, de tudo. Isso, de tudo. Até porque tem muito... Você realmente acredita que o ser humano é o único ser vivo de todo mundo? Eu fico meio balançado, assim, cara, porque a gente de início só conhece aqui no planeta Terra, mas, por exemplo, tem muitos planetas, assim, eu acredito que o universo seja, tipo, gigantesco mesmo, porque a gente não tem a noção de quanto pode abranger. Mas se tiver, mano, é muito difícil saber, né? Acho que Porque, por exemplo, pensa quantas barreiras de anos-luz você tem que cruzar pra poder descobrir. Chegar.
E o máximo que solta um foguete aqui, já chega em determinados países a cada, 13, 26 anos. Imagina, para descobrir tudo isso, até em lugares mais distantes ainda. Se a gente for pensar no tempo só de Terra, vamos pensar. Tinha os dinossauros, aí veio os Neandertais, que já faz muito, muito, muito tempo. Se a gente tá no ano 2020, depois de Cristo, já passou mais de 1 milhão de anos de existência da Terra. Se já passou mais de 1 milhão de anos de existência da Terra e a gente ainda não viu nada, eu acho uma coisa muito difícil da gente ver. Tipo, a nossa geração, que nasceu até 1900. Porque a gente tem que crescer tecnologicamente. E tanto que a gente tava... Não sei se você viu, tem uma notícia desse que vai... Um avião não, como é que fala? Um foguete. Ele vai lá pra Marte, vai levar uma galera. Não é astronauta, vai levar um pessoal que quer ir. E vai voltar depois. Então eu acho que é uma coisa que não tem como a gente pensar e não tem como por que a gente ficar pensando nisso. De início não tem como fazer isso, porque foi aquilo que eu expliquei pra vocês. Pra levar esse pessoal mesmo pra Marte, como vai ser, daqui 3, 4 dias o foguete vai e volta. É 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio, 2 anos. Aí imagina, levar esse pessoal pra lá. De Marte, que se a gente for olhar assim, praticamente nesses mapas que a gente olha, tá um do lado do outro. Leva 1 ano, 2 anos, às vezes até 13 anos, imagine para outros lugares. Leva anos-luz. Isso que tem um monte de problema, que a gente tira combustível fóssil da nossa terra pra gente colocar no foguete que vai pra lá. E outra coisa que eu ia comentar, só que eu esqueci agora, juro pra você. Então, senão que era muito bom, hein? Não, era um negócio legal, porque eu ia falar de filme de alienígena. Porque eles... Tipo Star Wars... Não, qualquer tipo de filme de alienígena mesmo, porque a gente tem uma figura de quem que tá lá fora. Por exemplo, ele tem um cabeção, ou às vezes ele tá só disfarçado como nosso amigo, essas coisas. E como é que a gente chega numa resolução dessa, sabe? E eu fico muito bolado porque tem muita gente que acredita nessa religião de tipo, existe vida fora da Terra e vive e morre sem saber se tem ou não. Igual quem acredita nessas coisas, em religião, essas coisas de Jesus, a pessoa vive e morre pregando que Jesus vai voltar e Jesus nunca voltou. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Isso entra até naquela teoria que o pessoal fala daqueles reptilianos, né? Sim. Nesse caso, pra falar sobre isso, eu teria que entrar muito a fundo, mas o pessoal até mostra relatos assim que pessoas viram ou são reptilianos disfarçados de pessoas. Já vi relatos e notícias que surgiram assim de pessoas que trabalhavam naquela área 51 lá nos Estados Unidos. Eu ia falar. E relataram. Cara, é difícil saber, viu? Porque é um lugar totalmente deslocado de todo mundo. Um lugar super, tipo assim, secreto, entre aspas, que, por exemplo, você sabe que existe aquele lugar, mas o que faz lá dentro? Entendeu? Não tem câmera, não tem nada e é super protegido. Como é que a gente não pode, pelo menos, pensar o que tem lá dentro? A gente vai imaginar. Tem muita gente que trabalhou lá, que até eu tava falando, soltou essas notícias e tal, falou que o pessoal lá dentro trabalha com alienígenas. Às vezes vem com foto, eles têm foto, às vezes. Tá desenvolvendo produtos com a tecnologia deles, mas por enquanto a gente não tá sabendo. Eu até acho que esses caças aí que eles falam que viajam na velocidade do som, que você só viu... Só o vento. Deve ter alguma coisa aí no meio, mas pra ser totalmente 100% comprovado, a gente teria que ter mesmo uma prova... concreta pra... ou alienígena, assim, mistificado na nossa frente. Por exemplo, tá lá, pronunciamento não sei do que, aparece um bichinho verde lá. Mas eu acho que o problema de anunciar isso é porque vai dar merda, entendeu? Eu acho que a gente seria não tá um sozinho, que a gente fudeu. não tá, por exemplo, preparado assim, porque a gente tem até uma certa arrogância, falar, nós somos os seres superiores, os únicos vivos. Os únicos vivos, assim, que conseguem se adequar a diferentes lugares e conseguir viver, e nós estamos na hierarquia, assim, no espaço. Sim. E outra coisa é exatamente isso, da área 51, porque se a gente colocar o alienígena na TV, alguma coisa assim, vai dar merda. E como que a gente vai explorar a vida lá fora se a gente não explorou nem o nosso planeta ainda, entendeu? Não faz o menor sentido que a gente querer imaginar uma coisa que tá num plano astral, como o Vinícius disse lá no começo,
Sendo que a gente não estudou nenhum espírito do nosso planeta. Eu acho que não faz sentido. Tem pessoal passando fome. A gente não sabe o que tem no oceano ainda. Isso, a gente não resolve os problemas que nós mesmos causamos aqui na Terra. Exato. Quem dirá colocar seres humanos para morar em outro planeta, alguma coisa assim. Sim, acho que é mais da ambição do ser humano, né? O ser humano acaba sendo meio ambicioso mesmo em relacionados assuntos, e esse é um deles. Então, a gente acha que esse assunto é um assunto que pode ficar mais 1 hora, ficar umas 2 horas, a gente vai estar ensinando por aqui, porque a nossa diária tá acabando também. O próximo a gente pode até estudar um pouquinho mais, falar sobre reptilianos. Chamar alguém com uma opinião diferente, talvez, que acredite nisso. A gente pode chamar o Arley. Boa. Essas coisas de ficção, coisa de louco, assim, é com ele mesmo. É isso mesmo. Então, as nossas redes sociais vai estar aí embaixo. Se você curtiu, você dá um joinha. A gente vai... Todo domingo a gente vai estar aqui, né? Todo domingo a gente tá postando. Mais ou menos que horas? Das 9 às 10 da noite? Das 9 às 10 da noite, ou dependendo da minha internet. Porque esses dias tá foda. Então, se você não percebeu ainda, a gente é um podcast noturno. O meu nome é João. O meu nome é Vinícius. E esse foi o Papo Noturno. Falou!